Salve, salve meus amigos, um abraço pra vocês e pra quem nos acompanha. Eu tô falando direto da minha nova casa, quer dizer, uma casa temporária e depois eu vou me mudar pra uma fixa. Pra quem não sabe, eu vou ficar 3 meses estudando em Londres, mas não vou deixar de apurar as informações do Corinthians, como tem algumas bem apuradas pra você aqui. Então, quem já morou em Londres, quem já viveu em Londres, me dê dicas, porque eu vou passar esse período. Vou continuar narrando pela ESPN, daqui a pouco, depois eu vou fazer um vídeo mais completo sobre isso aqui pro canal, mas já falamos da Newhouse. Rapaziada, vamos falar no vídeo de hoje sobre a proposta que recebeu o Guinegão. Vou trazer detalhes desses bastidores. Também vamos falar sobre a negociação com Memphis Depay. Será que vai permanecer mesmo no Corinthians? Tenho detalhes sobre isso. Vamos falar sobre o goleiro lateral que processou o Corinthians. Que história é essa? E o novo transfer ban? Quando o Corinthians vai se livrar disso? Bora brilhar, meu povo. Deixa o like e se inscreva no canal. Muito bem, meus amigos, aqui não tem enrolação, só peço para você o like e que você se inscreva no canal rumo aos 50 mil inscritos. Bom, o Corinthians recusou uma proposta, e aqui é sem enrolação, tá? Uma proposta do Las Palmas, da Espanha, pelo Guinegão. O que eu tenho de informação? Aliás, essa foi uma informação dada primeiro pelo meu parceiro Vitor Ticaroli, do Globo Esporte. A oferta era de empréstimo pelo atacante de 19 anos por uma temporada, ou seja, até o meio do ano que vem, com um contrato com uma possibilidade de compra ao fim do vínculo. Só que o modelo não agradou a diretoria do Corinthians, que está tentando de alguma forma vender esse jogador, é uma vontade da diretoria do Corinthians, mas de uma forma fixa. Esse é o interesse. No momento o Corinthians não tem vontade de emprestar. Até porque pensa o seguinte, a diretoria do Corinthians. Ele tem 19 anos, vai fazer 20 em breve, fazendo 20 anos... fica um pouco mais distante do valor de venda que se espera para um atleta de 19, e isso acabou não funcionando. Aliás, essa informação foi dada primeiro pela ESPN, falei do Vitor Ticaroli, peço desculpas, foi a ESPN primeiro. Outro fator que pesou bastante nessa decisão foi que o Las Palmas está jogando a segunda divisão do Campeonato Espanhol, o que o Corinthians entende ser uma menor exposição, e de fato é uma menor exposição para o Guinegão. O Corinthians está impedido de registrar novos jogadores, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas pretende de qualquer forma negociar os atletas que são negociáveis. O Guinegão é sim negociável. Pedro, quem não é negociável nesse elenco? Rodrigo Garro, é um cara que o Corinthians não quer abrir mão. Gustavo Henrique, o Corinthians não quer abrir mão. Neste momento, Matheus Bidu e Mateuzinho, o Corinthians não quer abrir mão. Mas o Guinegão, sim, tem tido menos oportunidades. 12 jogos nessa temporada, 637 minutos. Se você for parar para ver, em 12 jogos, era para ele ter tido 1.080 minutos, né? Teve a metade disso. E ele está disputando ali uma condição de reserva imediata do Yuri Alberto com o Pedro Raul, que é outro jogador que o Corinthians tenta negociar. Bom, o Corinthians está ali tentando de alguma forma ainda renovar com o Memphis, mas a impressão que eu tenho, e acho que o Marco Belo já falou isso, eu também nas minhas apurações tenho que a ala Marcelo Paz quer muito renovar com o Memphis. A ala Osmar Stabile não pretende renovar com o jogador holandês. Isso está muito claro. Tanto que o Marcelo Paz deu uma entrevista para o GE e disse o seguinte, há um desejo do clube e uma clareza do que o clube pode fazer. O Memphis recebeu a proposta que inclui um salário, mas também outras formas de remuneração mais criativas. E aí o que ele está querendo dizer com isso? O Corinthians, por exemplo, pode vender produtos do jogador e o Memphis receber uma porcentagem. O Corinthians pode promover eventos com o Memphis e o Memphis receber uma porcentagem. O Corinthians pode promover patrocínios com o holandês e ele receber uma porcentagem. Para compor um salário maior, né, a partir das receitas que entrem ao Corinthians e aí na sequência para o Memphis. Além disso, o Corinthians prevê uma redução de salário desses atuais ali, mas está tentando buscar uma compensação comercial. Só uma apuração adicional sobre Memphis, que acabei recebendo e também vi alguns colegas dando, confirmei algumas informações e apurei outras coisas. Cara, o Memphis deu uma resposta para o Corinthians dizendo que quer sim renovar da forma que o Marcelo Paes tinha proposto, que quer reduzir salário, aceita reduzir salário, mas quer um contrato de 3 anos até julho de 2029,
com os benefícios, quem sabe, de um contrato de marketing em que ele receberia uma parte, tá? Dos novos contratos de venda e tudo mais. E também o Corinthians pagando a dívida de 40 milhões que já tem com ele em 36 meses. Então essa é a ideia do Memphis Depay, e agora está aguardando uma outra resposta da diretoria do Corinthians. Hoje teve mais uma reunião entre o staff do jogador e o Memphis, que quer renovar com o Corinthians, quer ficar no timão. Meus amigos, a TIM é a operadora oficial do quê? Da zoeira, moleque! E com o TIM Controle você tem muita internet pra zoar com seus brothers, com as suas amigas, naquele grupo sempre misturando os memes, as figurinhas, aquela coisa maravilhosa que só a TIM te proporciona. Contrate agora! Vem pra TIM! Bom, vamos ao legado de Augusto Melo no Corinthians? Em agosto de 2024, na gestão Augusto Melo, o Corinthians assinou um contrato com um jovem que tinha jogado só 33 minutos naquele ano e que havia atuado como goleiro em 2023, mas o Corinthians contratou para ser o quê? Lateral esquerdo, no Sub-18. A repercussão foi grande, o Corinthians desistiu da contratação por causa da repercussão negativa. E aí, o rapaz, o menino, que eu prefiro nem falar o nome dele, tá com 19 anos hoje, mas, pô, um moleque de 19, cara, não vou ficar expondo. Ele iniciou um processo na Justiça do Trabalho contra o Corinthians, pedindo indenizações de, sabe quanto? 10 milhões e meio de reais, pela desistência do Corinthians em contratá-lo, em meio a essa polêmica. Eu não culpo o jogador, eu culpo o Corinthians, eu culpo a burrice do Augusto Melo, eu culpo a idiotice de uma diretoria de base, que na época tinha o Claudinei, todos esses caras que estiveram por lá. E aí, olha que legal, os advogados dele estão sustentando que o desligamento aconteceu sem notificação formal, sem um processo interno, sem o pagamento de qualquer verba rescisória de contrato, e que o Reginaldo deixou o Corinthians sem um contrato anotado, salários recebidos e nenhum documento rescisório. Parabéns à gestão Augusto Melo. O Corinthians não vai se manifestar, até porque quem deveria se manifestar é o Augusto Melo e os gestores que por lá estavam, né, esses incompetentes, mas eles não vão fazer, porque agora eles estão respondendo todos os casos maravilhosos na justiça, e que a justiça seja feita. E aí eu quero só entrar numa seara que é a história do Transferban. Por enquanto não há novidade de resolução e tudo mais. Eu só quero deixar um recado bem claro, minha gente. Conversei com uma fonte do Corinthians hoje. Perguntei sobre contratações. E aí, graças a Deus, eu tive uma resposta lúcida. A resposta foi: Pedro, como é que a gente vai falar de contratação se estamos com 4 transferbans? Esqueçam isso. Esqueçam. O Corinthians precisa de uma solução urgente. E contratar, neste momento, só vai piorar. Muito obrigado pela sua audiência. Deixa o like, inscreva-se no canal. Isso é muito importante. Beijo a todos. Tamo junto.